Hoje à noite quero que você abra comigo no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 24. No livro de Josué, capítulo 24. Agora, você que está assistindo na televisão, vai ver um número de telefone na tela. Ligue a qualquer momento. Durante este programa ou após o programa, e há consultores esperando para conversar com você sobre seus problemas espirituais e suas necessidades espirituais. Então, pegue o telefone e ligue. Se você ligar e der ocupado, ligue de novo. Agora o capítulo 24 de Josué. Josué, como você sabe, foi um grande líder militar, e ele assumiu o lugar de Moisés quando Moisés foi estar com o Senhor. E o versículo 15, agora ele havia convocado todos os líderes de Israel juntos em um lugar chamado Sichem, e ele está se preparando para morrer, e este é seu discurso de despedida. E durante este discurso, ele adverte o povo sobre sua idolatria. Ele os adverte que os julgamentos de Deus cairão sobre eles, a menos que vivam para o Senhor. E eis o que ele diz: se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se você quer servir ao diabo, sirva-o, mas faça uma escolha. Se os deuses que os vossos pais serviram do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus, na cuja terra vocês moram. Mas então ele diz: quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué disse que se cada um de vocês servir a outros ídolos e outros deuses, não importa. Quanto a mim e a minha casa, nós já fizemos nossa decisão. Nós vamos servir ao Senhor. E essa é uma decisão que cada pessoa aqui hoje à noite tem que tomar. Você tem que decidir se vai servir aos deuses do materialismo ao nosso redor ou ao verdadeiro e vivo Deus. E Josué estava advertindo o povo a escolher Deus, a segui-lo em vez desses outros deuses. E então, temos que fazer uma escolha. Moisés havia advertido Israel muito antes, uma geração antes, quando ele estava morrendo. Ele disse: eu chamo o céu e a terra hoje como testemunhas contra vós, que eu tenho posto diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhei a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Moisés havia dito a mesma coisa que Josué está dizendo, separados por muitos anos, e cada geração tem que ouvir isso repetidamente, e é por isso que o Evangelho nunca envelhece. Ele se aplica a toda geração ouvida. Temos que fazer uma escolha. Alexandre, o Grande, foi perguntado como ele conquistou o mundo. Ele disse: por não vacilar. E Tiago diz no primeiro capítulo: pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada pelo vento e agitada. Ele disse: o homem de duas mentes é instável em todos os seus caminhos. Você é instável em sua relação com Cristo? Você vacila em sua relação com Cristo? Ou você está totalmente comprometido com Cristo como Salvador e Senhor? Ou você vacila sobre isso? Muitos de vocês vacilam pela forma como vivem. E Jesus advertiu os hipócritas, pessoas que fingem uma coisa e vivem outra. Esta era sua grande batalha com os hipócritas na igreja. Temos provérbios antigos que nos são familiares a todos. Quem hesita está perdido. A procrastinação é o ladrão do tempo. Um ponto a tempo salva 9. Um pássaro na mão vale 2 voando. Não vacile. Faça uma decisão. Faça agora. É o que Josué estava dizendo. E Josué, o grande herói militar que os havia liderado de vitória em vitória, lembrou-lhes de todas as vitórias que Deus lhe deu. E ele disse: servem a Deus e viverão. Servem a esses outros deuses e vocês morrerão e cairão sob o julgamento de Deus. E a mensagem não mudou. Agora as guerras haviam terminado, mas Josué descobriu que o povo estava indo em direção à idolatria. E muitas vezes os problemas da paz são maiores que os problemas da guerra. E ele havia convocado todos esses líderes a Sichem. Agora, Sichem era um lugar, o lugar mais histórico em toda Israel naquela época, e ainda é hoje. Foi onde Abraão primeiro se estabeleceu quando saiu de Ur dos Caldeus.
Foi onde Jacó comprou sua parcela de terra. Foi onde os ossos de José foram enterrados quando foram trazidos do Egito. Então há 2 montanhas lá. Eu estive lá, e em uma montanha ele colocou 6 das tribos, e na outra montanha ele colocou as outras 6, e Josué falou com uma voz poderosa, mesmo sendo um homem velho. E ele revê a história de Israel, e como Deus os abençoou, e como eles ganharam suas vitórias, não pelo seu próprio poder, e suas próprias estratégias, e sua própria ingenuidade, e sua própria força, mas pelo poder de Deus. E o povo deveria ter sido gratos a Deus, mas em vez disso, agora estavam indo atrás de outros deuses. E nós na América devemos ser gratos a Deus pelos benefícios que Ele nos deu, mas o que encontramos? Encontramos que estamos adorando outros deuses, os deuses do prazer, os deuses da luxúria, e da ganância e do ódio, os deuses do materialismo, até os deuses da guerra. E Josué lhe diz que tal condição não pode continuar. Eles devem decidir se querem servir aos ídolos ou ao Deus vivo. E ele não vai permitir nenhuma neutralidade. Nem Jesus Cristo permite. E Josué disse que você tem que decidir imediatamente agora. Escolhei hoje, não amanhã, hoje, a quem irei servir. E muitos de vocês terão que decidir hoje à noite. Qual é a prioridade número 1 em sua vida? A prioridade é Cristo ou a prioridade é algo mais? Cristo exige o primeiro lugar. Não há espaço no trono do seu coração para 2 deuses. É Cristo ou é o outro Deus? Porque eu acredito que o enfoque Devemos deixar claro que você não pode servir a Deus e a Mamon. Você tem que fazer uma escolha. E eu descubro que quanto maior o desafio, maior a resposta. Os jovens de hoje querem um desafio. Eles querem algo difícil e duro, certo? Dê sua vida a Cristo. Ele vai desafiá-lo, porque ele diz que você deve negar a si mesmo e tomar sua cruz. Ele diz: estou indo para um lugar de execução. Venha e vá comigo. Negue suas próprias ambições e lustros e volte-se para mim e vá à cruz comigo. Agora Paulo ensinou que um cristão é alguém que se voltou para Deus dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Há um filme sendo exibido em todo o mundo este ano chamado O Fabricante de Ídolos, mas um cristão é um quebrador de ídolos. Independente de sua decisão, Josué disse: quanto a mim e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Você sabe, Adão e Eva tiveram que fazer uma escolha no Jardim do Éden. Deus disse: se vocês querem construir um mundo maravilhoso, nós o construiremos juntos, mas eu vou testar vocês porque eu lhe dei a habilidade de escolher. Eu não fiz vocês robôs em que eu pudesse apertar um botão e vocês me obedeceriam. Eu os fiz à minha imagem. Vocês têm o direito de escolher. Então, quando Adão e Eva enfrentaram essa escolha, eles escolheram errado. Eles quebraram a lei de Deus, e Deus disse: no dia em que vocês fizerem isso, vocês sofrerão e morrerão. E o homem tem sofrido desde então, e tudo por causa desse primeiro pecado no Jardim do Éden. O homem tem herdado essa tendência ao pecado desde então. A semente do pecado está em nós quando nascemos. Davi disse: em pecado, minha mãe me concebeu. Pense nisso agora. Na concepção, o pecado já estava plantado, e então chega a idade da responsabilidade. Responsabilidade moral, talvez 8, 9 ou 10 anos de idade, quando você é responsável perante Deus por suas ações e você escolhe pecar. E o resto da sua vida, você pratica o pecado. Você nasce inclinado ao pecado, escolhe pecar em um certo ponto e então pratica o pecado. E a Bíblia diz: todos nós pecamos e somos todos idólatras. Agora Adão teve que fazer uma escolha, e ele fez a escolha errada. Você tem que fazer uma escolha. Muitos de vocês que estão assistindo pela televisão, espero que usem esse número de telefone agora e liguem e façam a escolha por Cristo e digam a esse consultor:
quanto a mim e a minha casa, eu escolho o Senhor. E então, muitas escolhas, como o jovem rico. Lembre-se, ele veio a Jesus e estava cheio de perguntas e queria a vida eterna e disse: Senhor, o que devo fazer para encontrar a vida eterna? E Jesus disse, olhando para ele e amando-o, e disse: Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, toma a tua cruz, siga-me. O jovem ficou triste, ele chorou. Ele queria Cristo, mas queria seu dinheiro mais. Agora, se ele tivesse dito: Está bem, eu vou fazer isso, Senhor. Tenho certeza que o Senhor teria dito: Não é o seu dinheiro que eu quero o seu coração. É nossa atitude em relação a esses ídolos e a essas coisas. A própria televisão pode se tornar um ídolo quando entramos na sala, toda a conversa para e simplesmente nos sentamos lá em reverência, assistindo aquela caixa. Risos para ver se J. R. vai ser baleado de novo. Risos. Agora a Bíblia diz que devemos escolher 2 modos de vida. Jeremias escreveu: Assim diz o Senhor, eis que eu coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Há um caminho da vida, há um caminho da morte. Em qual caminho você está? Jesus disse: Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o único caminho. Eu sou o único caminho para a paz permanente. Eu sou o único caminho para a alegria permanente. Eu sou o único caminho para a vida eterna. Eu sou o único caminho para o perdão dos pecados. Eu sou o único caminho para o Pai. Você tem que vir por mim, e isso elimina muitas pessoas. Quando Jesus começou a falar sobre morrer na cruz, muitos de seus seguidores o deixaram. Eles disseram: Senhor, nós pensamos que você ia sentar em um grande trono e nós íamos dirigir Cadillacs, e íamos ter piscinas belas e damas encantadoras, e tudo o mais. Nós realmente não sabíamos que você ia morrer e queria que fôssemos com você. Nós pensamos que isto ia ser um reino e íamos derrubar Roma e íamos governar o mundo. E isso vai acontecer um dia, mas não agora. A cruz antes da coroa. Alguns de nós querem a coroa antes da cruz. A Bíblia diz: há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quais são alguns desses caminhos? Bem, algumas pessoas dizem: eu vou seguir minha consciência, mas você não segue sua consciência. Muitos de nós temos consciências mortas. Sua consciência não é mais um guia seguro. Você a endureceu. Você a matou. Então outras pessoas dizem: bem, eu tento ser sincero em tudo o que faço. Estamos aqui em um estádio de futebol americano. E muitos anos atrás, eu vi um homem pegar uma bola de futebol e correr 65 jardas na direção errada. Agora ele era um dos caras mais sinceros que você já viu. Risos perdeu o jogo. E então há muitas pessoas que dizem: bem, você sabe, eu faço muitas boas obras e dou dinheiro para causas caritativas e faço tudo isso. Eu tenho certeza que Deus vai entender. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Veja, se você pudesse trabalhar seu caminho para o céu e pagar seu caminho para o céu, você se levantaria e diria: olhe o que eu fiz, eu me levei aqui por meus próprios bons feitos. A única maneira de você conseguir é ir àquela cruz onde Cristo tomou nossos pecados e nosso julgamento e nosso inferno e identificar-se com Ele. E então há algumas pessoas que dizem: bem, eu vou me reformar, eu vou fazer melhor. Eu conheço pessoas que estão sempre dizendo: eu vou fazer melhor. Mas elas nunca fazem melhor. Elas não têm nenhum poder dentro delas para fazer melhor, até que venham a Cristo. E quando você vem a Cristo, uma explosão de poder acontece, que Ele lhe dá para viver uma nova vida. Eu não posso viver a vida cristã. Eu não tenho poder dentro de mim para viver a vida cristã. O Espírito Santo tem que viver em mim, e Cristo tem que viver através de mim.
Eu não posso viver a vida cristã. Eu sou um fracasso total. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Poucos, ele disse. Só alguns vão encontrar. Aquela porta estreita e aquele caminho apertado, como eu disse na noite passada. Você está entre esses poucos? Você não só escolhe entre dois modos de vida, mas escolhe entre dois senhores. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou haverá de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao materialismo. Ele diz no capítulo 6 de Mateus, no Sermão do Monte. Você tem que fazer uma escolha, por todo o caminho na Bíblia. Escolhas, 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 escolhas. Não só entre dois modos de vida e dois senhores. Mas você vai ter que escolher entre dois pais espirituais. Ele disse em João 8, uma declaração muito chocadeira, no versículo 44, ele disse: vós sois do vosso pai, o diabo, e os desejos do vosso pai quereis fazer. Agora ele diz: para muitos de vocês o diabo é o seu pai espiritual. Agora você não está ciente disso, você não admitiria isso, mas é assim que Deus vê. Há ou Deus, seu pai espiritual, o verdadeiro e vivo Deus, Cristo, ou há o diabo. E então, você tem que escolher não só entre dois modos de vida e dois senhores e dois pais, mas você tem que escolher entre dois destinos, o céu ou o inferno. Salomão escreveu sobre o caminho para o inferno. Em Provérbios 7:27 C.S. Lewis, o grande professor de Cambridge e Oxford, que ensinou em ambas as universidades, costumava enfatizar. Ele disse: ninguém jamais teve tanto a dizer sobre o caminho para o inferno como Jesus Cristo. Por outro lado, ninguém jamais falou do céu com mais clareza e autoridade como Jesus Cristo. E uma das músicas pop mais tocadas é o Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. Jesus Cristo é a escada para o céu. Ele é o caminho para o céu. Venha a Ele. E se você quer vir a Ele, pegue esse telefone se você estiver assistindo e ligue para esse consultor que está esperando para falar com você sobre o caminho para o céu e como você pode encontrar Cristo. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Sim, Jesus está no céu preparando o seu lugar agora, esperando por você. Há uma vida futura, e a vida eterna não começa quando você morre e vai para o céu. Ela começa aqui e agora quando você faz essa escolha por Cristo. Porque a eternidade, a vida eterna, vem morar no seu coração esta noite. Jesus Cristo é o portal para o céu. Agora essa escolha também, você tem que fazer sozinho. Josué disse: quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Seu pai não pode fazer isso por você. Sua mãe não pode fazer isso por você. Seus filhos não podem fazer isso por você. Este é o lugar onde você tem que escolher por si mesmo. Ele sabia que não podia escolher para as tribos de Israel. Eles tinham que escolher por si mesmos. O homem é um ser social. No entanto, há um santuário interior dentro de nós, onde nos retiramos de todas as outras amizades, camradarias e influências, e há uma arena solitária, onde as maiores batalhas da vida devem ser lutadas sozinhas. E esta é uma decisão que você tem que tomar sozinho. Moisés disse: chamo o céu e a terra hoje como testemunhas que eu tenho posto diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhei a vida, para que vivas tu e a tua descendência para sempre. Observe que diz, tua descendência. Isto tem algo a ver com seus filhos e netos, e os filhos de seus filhos.
Meu filho e eu estávamos conversando hoje à noite sobre como isso passa de geração em geração, esta fé que temos em Cristo. O escritor de Hebreus relata como Moisés, estimando o vituperício de Cristo maior riqueza que os tesouros do Egito, escolheu antes sofrer a aflição com o povo de Deus do que gozar os prazeres do pecado por um tempo. Ele fez uma escolha. Moisés poderia ter sido o faraó do Egito. Ele era o filho da filha do faraó, herdeiro de todas as riquezas e poder do Egito. E ele fez uma escolha de sofrer perseguição e o vituperício com o povo de Deus. Ele não sabia que seu nome estaria na história. Ele não sabia que um dia ele lideraria todo o Israel. Ele não sabia que um dia ele seria considerado um dos maiores homens que já viveram. Quando ele fez essa escolha, ele a fez com base em uma fé simples em Deus. Alguns pensam que Guy Lafleur é o maior jogador de hóquei do mundo e ele disse um mês atrás que cada um de nós tem apenas um passado, mas há muitos futuros. Você vê, você não pode mudar seu passado, mas você pode determinar seu destino decidindo por Cristo, e quando você faz isso, Cristo muda seu passado. Ele apaga todos os pecados do passado, porque você vê, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica de todo o pecado. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Quando ele morreu naquela cruz, ele perdoou todo o passado. Você, hoje à noite, é lembrado dos muitos pecados em sua vida. O Espírito Santo os está trazendo à sua mente agora. E você sabe, eles se levantam contra você no juízo, onde toda coisa secreta será revelada. Mas Jesus, hoje à noite, oferece perdão. Mas ele oferece mais que perdão, ele oferece justificação. Como se você nunca tivesse cometido um pecado. Que coisa maravilhosa ir para a cama hoje à noite e saber que o passado se foi. Perdoado, purificado, e Deus não se lembra mais de seus pecados. Sim, e essa escolha é muito urgente. Adiar torna a decisão certa mais difícil. A indecisão é em si uma escolha. Não decidir é decidir, não decidir. Escolha agora. Em nenhum lugar na Bíblia promete um amanhã. Venha enquanto você pode. O tempo mesmo faz a decisão por você se você não fizer. Você diz, mas o que eu tenho que fazer? 3 coisas. Você deve estar disposto a se arrepender de seus pecados.